Prisão preventiva é uma prisão cautelar. São três as cautelares no processo penal: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a preventiva. A preventiva vamos dizer assim, é a rainha das cautelares, porque a prisão em flagrante é uma prisão muito rápida. É uma prisão muito rápida. Em seguida, ela se transforma ou em liberdade ou numa cautelar distinta da prisão, ou numa preventiva. A prisão temporária é uma prisão que tem prazo determinado em lei para terminar. E a prisão em flagrante, a prisão preventiva, ela não tem um prazo determinado em lei para terminar. Os prazos da preventiva, os prazos de término de preventiva são indeterminados, são variáveis, variam de acordo com o procedimento, com a gravidade do delito, com a periculosidade do agente, do acusado, do investigado. Dividindo o cabimento da preventiva em etapas que facilita a compreensão. A primeira etapa são os pressupostos. São dois os pressupostos da preventiva: a prova de crime e indícios suficientes de autoria. É a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sem a presença desses dois pressupostos, não adianta, não pode passar para as próximas etapas. A segunda etapa são os fundamentos da preventiva. São os motivos, as razões. É necessário um motivo para decretar a preventiva. São três os fundamentos. Não é necessária a presença dos três. São fundamentos, ao contrário dos pressupostos, os fundamentos são alternativos. Basta a presença de um deles. No Código de Processo Penal, esses fundamentos estão redigidos da seguinte forma: estão no artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública ou da ordem econômica, ou seja, garantia de que o acusado não vá cometer novos crimes. Por conveniência da instrução criminal, ou seja, é conveniente para a instrução probatória. Por quê? Porque ele está perturbando a instrução probatória, ele está influenciando na prova, ele está ameaçando testemunhas, ele está subornando, tentando subornar testemunhas, ele está tentando subornar o perito, ele está desaparecendo, sumindo com documentos, formatando o HD de computadores, né? Ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, porque a prova de que ele vai fugir. E se ele fugir, não vai dar para aplicar a lei penal. Pois bem, essa foi a segunda etapa. Vamos para a terceira. A terceira são as condições. Primeira condição: a preventiva pode ser aplicada no processo crime em que, versando sobre um crime em que a acusação é de um crime doloso, com pena superior a 4 anos.
Pena superior, pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Não é igual a 4 anos, é superior a 4 anos. E se for, está sendo acusado por 2 crimes. Um crime com pena máxima de 2 anos e outro crime com pena máxima de 3 anos. Soma as penas, 2 mais 3, 5. Pode ser processado. Isso se for concurso material. Se for concurso formal, ou se for crime continuado, aí faz o acréscimo máximo permitido em lei, certo? Se for um crime em que houver uma causa de aumento, utiliza o acréscimo máximo para ver se chega a mais de 4 anos. Se for um delito que há uma causa de diminuição, utiliza a redução mínima. Por exemplo, se for um crime tentado, um crime de tentativa, artigo 14 do Código Penal, no crime de tentativa, a pena é reduzida de 1 a 2/3. No caso, então, vai reduzir só 1/3. É a redução mínima, né? Só 1/3. E aí, ver se chegou a mais de 4 anos. Se for mais de 4 anos, pode aplicar a prisão preventiva. Pois bem, nós estamos na terceira etapa, nas condições. Há uma outra condição. Se a pena do delito é inferior a 4 anos, é privativa de liberdade, é por crime doloso, mas é inferior a 4 anos. Inferior a 4 anos. Pode aplicar a preventiva? Pode. Se o acusado já tiver sido condenado por sentença transitada em julgado por outro crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, aí pode aplicar a preventiva. Certo? Aí pode ser uma pena de 3 anos. A não ser que entre a data do cumprimento da pena do crime anterior ou da extinção da pena do crime anterior e esse novo crime pelo qual ele está sendo processado já tenha decorrido o prazo de 5 anos. Aí não pode aplicar a preventiva. Quarta etapa. O crime é um fato tríplice. Crime é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Nós não verificamos a ilicitude e a culpabilidade. É o que a gente vai fazer agora, na quarta etapa, certo? Então tem que verificar se encontra presente alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. O artigo que trata disso é o 314 do Código de Processo Penal. E ele só fala em causa de ilicitude, ele não fala em causa de culpabilidade. Se esqueceu. Se esqueceu, mas se aplica também no caso de a causa de culpabilidade. Por que só se aplicaria a ilicitude? Não é? Óbvio que se aplica a causa excludente de culpabilidade também. Por analogia, artigo 3º do Código de Processo Penal que autoriza a aplicação da analogia. Né? Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, coação moral irresistível, obediência hierárquica, inexigibilidade de outra conduta, todos esses fatos, todas as circunstâncias, elas excluem o crime. Um dado importante: esses fatos, essas causas, essas excludentes, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, coação moral irresistível, precisam estar provadas? Não precisam.
Basta que hajam indícios, alguns indicativos. Por quê? Ora, lá no artigo 386 do Código de Processo Penal, que trata da sentença absolutória, ele diz o seguinte, que o acusado deverá ser absolvido caso haja dúvida quanto à presença de alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ora, se o acusado deve ser absolvido diante de uma causa excludente dessa, deve ser absolvido na sentença, com muito mais razão, ele não pode ser preso preventivamente, havendo dúvida. Se na sentença, ele, havendo dúvida, deve ser absolvido, não pode ser preso preventivamente. É evidente. Pois bem, quinta etapa. Substituição por medida cautelar. Antes de aplicar a prisão preventiva, ainda é necessário verificar se é possível, como último, quase que o último recurso, verificar se não é possível aplicar uma medida cautelar substitutiva da prisão. Uma cautelar não prisional. Qualquer uma daquelas do 319, que são as cautelares não prisionais nominadas, típicas. Como eu sou adepto do poder geral cautelar do juiz criminal, acredito que o juiz possa criar uma medida cautelar, mesmo não prevista em lei. Porque as medidas cautelares, embora elas restringam a liberdade do acusado, elas foram criadas em benefício do acusado. E como foram criadas em benefício do acusado, o juiz tem o direito de criar, mesmo não estando previstas em lei. Essa é uma das razões do poder geral cautelar do juiz. Uma segunda razão, como o juiz tem o poder de mandar prender preventivamente dentro do presídio o acusado, tudo que estiver abaixo disso ele pode. Quem pode mais, pode menos. Certo? Então, mas isso já é uma outra questão. Vamos para a sexta etapa. E na sexta etapa até retorno a esse assunto que eu acabei de falar. André Borges de Mendonça, ele escreveu um livro intitulado Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais. Ele é citado pelo doutrinador Renato Brasileiro na obra Código de Processo Penal Comentado, uma excelente obra do Renato Brasileiro. O André, ele é procurador da República. Nessa sexta etapa, se aplica a prisão preventiva. E o André, ele tem uma ideia, uma posição, ele sustenta uma posição de que o juiz, em certos casos, pode mandar cumprir a preventiva no domicílio e não no presídio. O Renato Brasileiro faz referência a essa posição do André com a qual o Renato concorda. Inclusive o Renato é um dos poucos doutrinadores que sustenta que eu acredito que com razão que o juiz tem um poder geral cautelar. E eu entendo que é isso, está certo. Pode ser, nessa fase,
antes de aplicar preventivo, de mandar o acusado preso para o presídio, deve verificar da possibilidade de, evidentemente, com tornozeleira, que cumprir a prisão preventiva no domicílio. Claro que isso não pode ser utilizado para qualquer acusado, apenas em alguns casos. Aquele acusado que vai fugir, não adiantaria nada, ele arranca a tornozeleira já aquele que está para evitar, quando a preventiva é aplicada para um acusado deixar de cometer novos crimes, depende de que tipo de novos crimes, depende do grau de periculosidade e que tipo de novos crimes. Varia. O juiz vai ter que examinar a questão da adequação dessa prisão domiciliar. Não serve para todos os casos, só para alguns. No caso de um acusado que está atrapalhando a prova, no caso por conveniência da instrução criminal, também vai depender. Para alguns casos, a prisão domiciliar ela pode servir, já para outros não serviria. E não há problema nenhum, não fere a lei a prisão domiciliar, porque a prisão preventiva, isso é importante, a prisão preventiva não é pena, a prisão preventiva não é pena, não é punitiva, não há problema nenhum em não ser cumprida em presídio. E se o juiz pode mandar, se ele pode mandar para o presídio, através do seu poder cautelar, ele pode menos, ele pode mandar cumprir na residência, ele pode ser menos gravosa, desde que adequada. Não fere a lei, não viola a lei, porque aquilo não é pena, aquilo é cautela. Não se aplica a princípios de direito penal, e sim princípios de direito cautelar. A cautela não deve ir além do necessário, ela deve só até o necessário. O juiz pode reduzir a gravidade da cautela, o quanto ela é gravosa para o acusado. Por quê? Porque ela não é pena, ela não visa punir. Até porque não existe uma condenação. E chegamos à sexta etapa, que se não for possível a aplicação da pena na preventiva em casa, ela vai ter que ser cumprida no presídio. Falei bem mais do que eu gostaria, às vezes a gente quer reduzir, mas o tema é extenso e falo com mais detalhes sobre esse assunto no meu Código de Processo Penal comentado. Ele está na internet, publicado, comentado artigo por artigo. Vocês localizam digitando no Google CPP comentado. CPP comentado, Flávio Medeiros. Então é isso. Muito obrigado.